gravar isso aí, né? Mas, vamos lá. O Luan, não sei nem pra onde olhar, porque se eu olho por cá, ó, aí eu não olho minha cara ali. Tá com dificuldade, né? E eu nem sei se a voz tá dando delay no meu celular. Mas vamos lá. Quando eu tava vendo os devocionais, eu falei assim, se for antes da Páscoa, eu vou falar sobre a morte e a ressurreição. Se alguém me convidasse, né? Quando não convidou, mas mesmo assim eu fiquei com isso na cabeça. E por quê? Eu assisti também aquele filme Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé, depende da tradução que você vai ver, do Lee Strobel. E eu achei uns pontos muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Então, talvez se vocês viram recente, vocês vão lembrar que a fé cristã está baseada na ressurreição, mas não há ressurreição sem morte. E esse jornalista, ele estava numa loucura, ateu, numa loucura para provar que isso não existia. Bora lá para a leitura bíblica, então. 1 Coríntios 15, começando do 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Agora, a época que o Paulo escreveu, né, pessoal? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por testemunhas de Deus, por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele não ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Li até o 17, tá? Então vamos lá. Destruir a base da fé cristã. A ressurreição. Foi isso que esse jornalista, o Lee Strobel, tentou fazer naquela época. Hoje não. Nem sei se o cara tá vivo. Mas ele se converteu. Que fez livro. Um ateu que virou um cristão. Então ele quis derrubar esse pilar. E como é que faz, né, galera? O cara foi louco atrás das pessoas. Ateístas, médicos, psicólogos, gente que tinha mais bagagem do que ele. E ele levou uma chumbrecada, né? Até que Deus, pelo Espírito Santo, o convenceu. Os argumentos argumentos e fatos, talvez não. Argumentos e fatos, uma hora não funciona. Não funciona porque a gente tem uma mente, Cristo e o Senhor Deus tem outra, né? Então, lembrando algumas coisas que eu achei bacana. Ele foi procurar um ateísta, Gerard Lederman. Ele disse e o cara se converteu. Ele disse que o primeiro relato foi feito 3 anos após a crucificação. É uma evidência histórica. Isso é um milagre. E ele fala, mas um milagre não tem como provar cientificamente. Ele falou, não precisa provar nada. Ele morreu e foi visto depois. E quem os viu? Nós acabamos de ler aí. Pedro, os 12, 500, depois todos os apóstolos. Então as fontes bíblicas dizem que ele foi visto. O jornalista pergunta, mas era tudo fanático, era tudo seguidor dele.
Aí esse ateísta, ele fala, e o Saulo? Saulo era perseguidor, ele não era seguidor de Jesus. E esse Saulo morreu proclamando a ressurreição. E o cara insiste ainda, o jornalista, ele fala, mas pessoas morrem de propósito, por fanatismo, por mentira. E ele diz assim, ninguém morre de propósito sabendo que é mentira. Os primeiros mártires morreriam por uma mentira? Não. E o cara fica pensando. O crer numa esperança, o cara disse que perdeu a esposa com câncer, mas ele botou em dúvida a fé, questionou muita coisa, mas Deus pôs esperança no coração dele que ele ia encontrar a esposa. Ele falou, qual o problema de eu crer? A esperança do céu, no céu, ela pode pôr em dúvida meus fatos e os meus argumentos? E aí eles mudam, né, de cena. Claro que pode. E ele vai procurar um cara que chama Bill Craig. E aí ele começa agora a tentar falar que o corpo nunca esteve lá. O corpo nunca esteve enterrado na tumba. Porque os romanos tinham o costume de jogar os corpos de crucificados para os cachorros. E esse Bill Craig, eu já vi um livro dele. Esse Bill Craig fala que não há registro histórico de que o corpo de Jesus foi jogado para o cachorro. Muito pelo contrário, todos os registros mostram que ele foi enterrado na tumba, porque os romanos permitiam que alguns crucificados fizessem isso. Aí ele fala, mas quem viu? Quem chegou primeiro na tumba vazia? As mulheres? Ele fala, sim. Ele falou, então, mas o costume dos judeus não dava muita credibilidade nos testemunhos das mulheres, não era confiável. Aí o Bill Craig fala para ele, os 4 escritores, por que eles usaram mulheres? Cadê aqui? Aí ele fala assim, é isso que eu quero saber, por que ele usou mulheres? Ele fala, se os 4 escritores do Evangelho, para que eles iam queimar o filme? Eles foram historiadores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles iam queimar o filme deles? Eles iam falar que mulheres que não tinha credibilidade encontrou a tumba vazia? Por que isso? Eles correriam um risco desse? Ele fala, daí o escritor, o Strubel fala que os evangelhos são contraditórios, que cada um fala de uma mulher, fala de outra, dá nomes diferentes. E ele pergunta assim, você fez direito? Ele diz que fez numa universidade lá. Ele fala assim, quando a polícia questiona várias pessoas na cena de um crime, ela nunca espera que os relatos das situações secundárias sejam iguais, desde que o foco seja o mesmo. Então, nunca se esperou que essas mulheres falassem as mesmas coisas. Que os escritores escrevessem igualzinho, o mesmo nome das mulheres, mas o foco era o mesmo. A frase é, nunca se espera que detalhes secundários sejam consistentes, desde que o foco seja o mesmo. E aí ele faz uma outra pergunta para esse escritor. Quando que as evidências vão ser suficientes para você? Até onde você quer chegar? O que você quer provar? Aí ele começa a falar assim, as 500 pessoas que viram Jesus, eles foram hipnotizadas, eles deliraram, eles sofreram lavagem cerebral, que você também já foi, talvez, acusado disso. Nossa, gente, já deu 7 minutos e tá na folha 2, vamos lá. Aí um amigo dele do mesmo jornal fala assim, você precisa de um psicólogo, porque psicose em massa no século I, isso não existia. Então, galera, ele estava desesperado para provar que não existiu ressurreição. Ele estava tentando de todas as maneiras achar fatos e evidências. Aí esse amigo dele do jornal fala para ele procurar uma psicóloga ateia, que não acredita, mas é uma psicóloga boa, né, naquela época lá. E ela também fala que não há alucinação em massa. Se isso acontecesse, seria um milagre maior que a ressurreição. Então ele fala, e ele começa a jogar de outra maneira. E se Jesus, ele se recuperou e deu área da tumba? Então ele vai atrás do médico, que essa é a parte mais joia. Não sei quantos de vocês assistiram
A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. O pastor Aguiar, na época, ele elogiou muito esse filme, porque na parte de mostrar o sofrimento e a tristeza, o Mel Gibson caprichou. Caprichou. Tem muita gente que não gosta desse filme, não. Eu gosto, faz tempo que eu não assisto. Esse médico, ele fala que ele é um cientista e médico. E ele diz que a crucificação é o evento mais certificado do mundo. Crucificação de Jesus. Então, vamos lá. Então, ele começa a falar com o médico. Se Jesus não morreu, ele forjou? Será que tiraram ele da cruz? Aí ele fala de uma tal de teoria do desmaio. E o médico fala que a teoria do desmaio é uma besteira. Ele fala, então, os muçulmanos também estão acreditando nessa besteira? Ele fala que o Alcorão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Então, ele prefere ficar com as fontes históricas que está mais próximo, né? A teoria do desmaio. A teoria do desmaio esquece, não leva em conta que Jesus foi açoitado. Como que era o açoite romano? Não era só chicotear. Era uma pancadaria selvagem. O chicote tinha pedacinho de aço e fragmentos de osso. Ao bater, ele arrancava a pele e deixava músculos e tendões à amostra. Por isso que depois que eles açoitam Jesus, põem a coroa, o manto e manda Jesus carregar a cruz, ele cai, ele pode ter desmaiado nessa parte. Por quê? Porque ele perdeu muito sangue. Aí ele fala, Jesus podia ter sobrevivido à cruz? O médico fala, sim. Na cruz, sim. Só que ele falou que não por muito tempo, porque a morte foi lenta por asfixia. E nós já ouvimos o pastor Jonas, qualquer pastor, né, que você pega na internet aí, não tem o que inventar, foi por asfixia. O estresse dos músculos travou os pulmões na posição de inalar. Para deixar o ar sair, Jesus teria que se curvar, usando os pulsos pregados, os pés pregados e as costas raspando na cruz, aquela costa aberta, mostrando músculo e tendão raspando na cruz. Aí ele levanta, solta o ar para sobreviver. E ele teria que fazer isso várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Você já imaginou? Várias vezes. Até ele não aguentar mais. Aí ele fala assim, os soldados eram médicos? Não eram. E se os soldados tirassem ele da cruz com vida? Aí o médico fala assim, eles não eram médicos, mas eram matadores profissionais. Eles judiaram demais. E se um preso escapasse da cruz, eles seriam executados no lugar. Então os caras caprichavam. Quando o soldado insere aquela lança que sai sangue e água, a medicina atual, não essa de hoje, né? A atual, quando foi feito, quando todo mundo quando o pessoal escreveu esse livro do Lee Strobel, a sair sangue e água, a hora que a lança foi perfurada na lateral dele, nos pulmões, na região da costela, indica que teve um derrame pericárdico por asfixia. Jesus estava morto antes da lança. Ele morreu. Ele morreu. Então, galera, o que esse cara aí, o Strobel, ficou meio aperreado, né? E lá vai ele de novo falar com o amigo dele do jornal. Aí o cara fica bravo com ele, fala que ele é muito chato, que ele é um jornalista que se gaba de fazer as matérias dele, mas ele não conseguia chegar ao final dessa matéria. Se Jesus morreu, ressuscitou, ele não conseguia, porque ele não dava o braço a torcer. E ele fala do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um cético, mas ele falou assim, se o cristianismo é falso, não tem importância, mas se é verdadeiro, não há nada mais importante no universo inteiro. Então, galera, eu quis lembrar isso para vocês. Talvez algum amigo nosso, seu, meu, questione a gente sobre a nossa fé. E não fica com aqueles negocinho, porque o pastor rouba, porque você toma ceia em pé, deitado,
Por que você não bebe vinho? Por que você não escuta pop rock, funk? Por que você não faz nada antes do casamento? Por que você não isso? Não, galera, isso aí é besteira. Mantém-se firme. Mas ressurreição. Ele morreu. Ressuscitou. Mas está vivo no meio de nós. Beleza? Deus abençoe, viu?